E aí, pessoal, vamos aqui para a nossa segunda aula do curso de cálculo, onde nós vamos falar de limites no infinito. Lembrando que na aula passada nós falamos de limites infinitos, agora a gente vai falar de limites no infinito. Essa proposição no, ela dá um significado totalmente diferente, ela muda quem é y para x, tá? Então, quando a gente falava de limites infinitos, a gente falava do limite da função y, para que valor ela se aproxima, para quando o x tende para um determinado valor. Agora, x tendo um determinado valor, a gente quer saber o que acontece com a função y, tá? Então, por isso que ela tem essa troca. Vamos lá. Limites no infinito. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente do que eu fiz na aula passada, porque eu penso que assim a gente consegue ficar com a aula um pouco mais fluida. Eu vou abordar primeiro o conteúdo e depois eu vou apresentar os exemplos mais detalhadamente, tá bom? Vamos lá. A gente vai fazer uma breve introdução, vamos falar de assíntotas horizontais, vamos retomar as regras para os limites e reiterar que elas valem para o mesmo caso dos limites no infinito. Vamos falar de limites infinitos no infinito, que aí explode a sua cabeça. Vamos falar de limites de monômios e polinômios no infinito, limite da função racional no infinito, limites envolvendo os radicais no infinito, limite de trigonométricas exponenciais e logaritmos no infinito. Depois a gente vai apresentar alguns exemplos, tá? O que é limite no infinito? Então a gente quer saber como é o comportamento de y igual a f de x para quando o x cresce, tá? Ou seja, quando a gente vai lá para o extremo da... Quer dizer, extremo não tem um extremo, né? Mas quando a gente se aproxima tanto quanto a gente queira do fim da reta real, que esse fim não existe, tá? Por isso que é infinito. E quando decresce, quando a gente vai cada vez mais para a esquerda da reta real, tá bom? Por exemplo, né, a nossa função recíproca, cujo limite para quando o x tende a zero pela direita é mais infinito e o limite para quando o x se aproxima de zero pela esquerda é menos infinito. Isso a gente viu na aula passada, né, que são limites infinitos. Tá? A propósito, no ponto x igual a zero esse limite não existe porque os limites laterais são diferentes. Agora, olhem para o outro lado, olhem para quando o x está mais para a direita, ou seja, a função vai caindo. Você vai vendo aqui que cada vez menos, ó, o ponto que você escolhe aqui um valor de x, ele vai batendo aqui em y, essa função vai tendo valores cada vez menores de y, tá bom? Então, nesse caso, esses valores, tá, da função 1 sobre y de x, eles se aproximam de zero, porque y vai diminuindo muito, tanto quanto a gente se aproxime do infinito. Lembrando que o infinito não é um número, o infinito ele representa uma forma pela qual o limite deixa de existir, tá? É a mesma coisa quando a gente se aproxima de menos infinito. Essa função ela se aproxima de zero ou ela tende a zero. É uma outra linguagem que a gente vai utilizar aqui. Quando a função tende a um determinado valor, porque ela vai se aproximando desse valor sem chegar nele. Então, essa noção de continuidade ela está fortemente ligada à noção de limite e à noção, naturalmente, de número real. Bom, um outro ponto aqui, tá, interessante, são o que nós chamamos de assíntotas, tá? As assíntotas, nós vimos na aula passada as assíntotas verticais, que são pontos nos quais a função ela vai se aproximando, mas nunca toca nele. Existem pontos também, no caso, a gente tinha achado um ponto em X, que passando uma reta vertical ali por esse ponto, paralela ao eixo Y, a gente via que a função nunca conseguia encostar nesse ponto, como, por exemplo, a própria função 1 sobre x, tá? Que tem zero como assíntota vertical. Agora a gente vai fazer o contrário, tá? Para os limites no infinito. Existem funções, tá, que têm assíntotas horizontais. Tá? O que são essas assíntotas horizontais? A gente vai denotar, para quando os valores de x crescem sem cota, a gente vai denotar isso por x tende para mais infinito. Se os valores de x decrescem sem cota, diminuem para caramba, sem parar, a gente vai denotar isso para x indo para menos infinito. A gente vai chamar o comportamento final da função y de x nessas regiões de comportamento final, ou seja, lá próximo do infinito. Então, quando a função ela apresenta um limite finito no infinito, a gente pode traçar uma reta horizontal, que a função nunca vai tocá-la, mas que se aproxima tanto quanto a gente queira dela,
quando quando x se aproxima do infinito, tá? Em outras palavras, as assíntotas elas estão ligadas com esse comportamento final de uma função. E o comportamento final da função, ele é determinado pelo cálculo do limite para valores de x infinitamente distantes de x igual a zero, tá bom? Então, né, se os valores de y igual a f de x ficam tão próximos, né, aqui está faltando um s, quanto queiramos de um valor L à medida que x cresce sem limites, então a gente pode dizer o seguinte, que o limite de f de x para quando x se aproxima de mais infinito é igual a L, tá? Ou quando x tende a mais infinito. Eu acho que é uma linguagem melhor, mais apropriada. Porque quando a gente fala de se aproxima, parece que no infinito tem um ponto ali, que um trilhão, um quadrilhão, um quinqualhão, pronto, chegou no infinito. Não, a gente nunca alcança o infinito. Então, a gente pode falar assim também, que eu acho que é uma linguagem mais apropriada, tá? Que é o limite de f de x para quando x tende a mais infinito. Ou, se os valores da função se aproximam tanto quanto queiramos de um valor L, à medida que x decresce sem limites, ou diminui, ou fica mais negativo, a gente pode falar também dessas outras formas, o limite de f de x, para quando x se aproxima a menos infinito, é o que a gente chama de L, é um número. O limite, ele te dá um número. E qual é o significado desse número? O significado desse número é para que valor a função y tende quando x tende a um determinado valor, tá? Então, a assíntota horizontal é o quê? Para os casos de dos limites no infinito, as assíntotas elas são horizontais. Elas mostram valores de tendência para a função quando x se aproxima de mais ou menos infinito. E eu vou trazer dois exemplos aqui para vocês. Por exemplo, essa função aqui ela tem uma assíntota horizontal, por quê? Para quando a x tende a mais infinito, f de x se aproxima de L. Ou seja, no limite em que x tende ao mais infinito, f de x tende a L. Mas ela nunca toca esse valor de L aqui, tá? E isso aqui é no caso do crescimento de x sem cotas, tá? No caso de decrescimento, a gente também pode ter uma assíntota horizontal e essa função aqui, ó, à medida que x decresce, ela vai se aproximando dessa reta aqui, tá? Que cruza um ponto que é igual ao limite da função, tá? Mas ela nunca toca esse ponto. Então, quando a gente fala de limite, no limite significa que se a gente pudesse chegar lá, mas a gente não chega. É tão próximo quanto a gente queira, tá? É isso que significa limite. Ele é um valor. Ele te dá um valor. Quando você toma um limite, você obtém um valor, tá? A gente vai ter casos em que a gente calcula um limite e obtém uma função, mas isso eu vou explicar para vocês melhor depois, que é o caso das derivadas. Mas, por enquanto, né, a gente está aqui lidando com a noção de que se você toma um limite, você está calculando um valor ao qual y, que é igual a f de x, se aproxima para quando x tende a um determinado ponto. Tá? Regras para limite no infinito, certo? Que regras servem para a gente calcular o limite do infinito? Então, lembre-se, não precisa colocar mais regra, basta você mudar o ponto de tendência. As regras usadas para o cálculo de limites servem também para o caso do infinito. Então, ó, limite da potência é a potência do limite. Então, o limite de f de x com x elevado a n para x tendendo a mais ou menos infinito é igual ao limite de f de x elevado a n. O limite da constante é a própria constante quando x tende a mais ou menos infinito. O limite do produto de uma constante por uma função, ele vai ser a constante vezes o limite da função. O limite da soma, que é a soma dos limites, o limite do produto, que é o produto dos limites, o limite da diferença, que é o produto, desculpa, a diferença dos limites, o limite do quociente, que é o quociente dos limites, desde que o denominador não se anule, tá? Então, são as mesmas regras. Outro ponto também importante são os limites infinitos no infinito. Então, pode ser que você tomando um limite no infinito, você obtenha um valor infinito, como, por exemplo, uma função polinomial. Vamos supor que uma função x², por exemplo, que é um monômio de grau 2, tá? Ou x mais x², que é um polinômio de grau 2 também, tá? Quando você se aproxima do infinito, o x tende a crescer sem cota. Desculpa, quando o x tende a crescer sem cota, o y de x tende a crescer sem cota também. Então, isso é um caso, por exemplo, de limite infinito no infinito. Tá? Então, uma possibilidade é que os valores de y cresçam sem cota ou decresçam à medida que x se aproxime de mais ou menos infinito. Tá? Notação que vamos usar.
a mesma, tá? Então, se os valores de y igual a f de x crescem sem cota à medida que x cresce ou decresce sem limites, então o limite de f de x para quando x tende a mais ou menos infinito pode ser mais infinito, tá? Ou ele pode ser também menos infinito, tá? Se os valores da função y igual a f de x decrescem sem cota à medida que x cresce ou decresce sem limites, então, tá, é menos infinito. O que significa isso? Se a gente está se aproximando de mais ou menos infinito e os valores de f de x crescem muito, então esse é o limite mais infinito, tá? Se você vai se aproximando de mais ou menos infinito e esses valores decrescem muito, então você tem um caso de um decrescimento de y de x sem cota e essa função tende, né, o limite dessa função tende para a menos infinito. Então, caso 1, x se aproxima de mais infinito, ou seja, a variável independente x, ela cresce sem cota. Então, quando o x cresce sem cota, qualquer monômio tende a crescer sem cota, tá? Qualquer monômio. Se aumenta x, o f de x ele vai aumentar, mais rapidamente ainda, tá? Caso 2, esse caso 2 é mais complicado. Quando o x decresce sem cota, tá? Ou seja, quando o x se aproxima de menos infinito, ou quando o x tende a menos infinito, os monômios de grau par tendem a crescer sem cota, pois se aproximam de mais infinito, pois o valor desses polinômios tende a se aproximar de infinito, tende a crescer muito. Porém, quando o x decresce sem cota, os monômios de grau ímpar tendem a decrescer sem cota, pois se aproximam de menos infinito. Isso acontece, gente, por causa do sinal dessas funções. Então, para qualquer expoente par, tá, inteiro par, aqui a gente está tratando de monômio, e em fundamentos de cálculo eu trouxe a seguinte diferenciação para vocês. A gente vai usar o termo monômio ou polinômio, né? Monômio para quando é um termo, polinômio são quando vários termos. Quando os expoentes desses termos, eles são naturais. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o raio que parta. E a potência é quando o expoente é um valor real. Então pode ser racional, pode ser inteiro, pode ser irracional, pode ser e elevado a π. Pô, pronto, dois números irracionais, um elevado ao outro, né? Tá? E nesse caso, para qualquer expoente par, tá? Você vai ter sempre o sinal positivo dessa função. Pode fazer. Por quê? Porque você vai ter menos com menos um número par de vezes, tá? Se você elevar ao cubo, por exemplo, menos 1 ao cubo é menos 1 com menos 1, que é 1, vezes menos 1 é menos 1. Então, o sinal vai depender de se esse expoente desse monômio é par ou ímpar, tá? Então, se for ímpar, o sinal é negativo. Por exemplo, se for a quinta, você tem um número ímpar de vezes menos 1 multiplicado por ele mesmo, tá? Então, você vai ter aí menos 1 com menos 1, aos pares isso aqui vai se cancelar, né? Porque pelo jogo de sinal, e vai sobrar sempre um negativo. Então, o sinal dessa função para valores menores que x, ele sempre vai ser negativo. Então, essa função ela tende para menos infinito, ela tende a decrescer sem cota. Exemplo, gente. Olha, por exemplo, a função y de x. Para quando x cresce, ó, aqui, y de x vai tendendo a crescer. Ó, isso a gente vai vendo pelo gráfico. Então, para um valor de x igual a 4, y é 4. Tá? Para um valor de x igual a 8, y vai ser 8. Então, a cada vez mais, né, quando o x se aproxima de mais infinito, y se aproxima de mais infinito. No entanto, para x menor do que zero, para esse lado aqui esquerdo da reta real, a gente vai vendo que para quando a gente vai aproximando x de menos infinito, a função y vai se aproximando de menos infinito. O que não acontece, por outro lado, com a função y igual a x quadrado, por exemplo, que é um monômio de grau par. Tá? Nesse caso, o sinal da função para x menor que zero é positivo, por isso que ela aparece acima do eixo do x, porque ela só assume valores de y positivos. A função x ao cubo, ela também tem o mesmo comportamento da função y de x no infinito, tá? Para quando x vai se aproximando de mais infinito, o y de x vai crescendo infinitamente, tá? E quando x se aproxima de menos infinito, essa função decresce infinitamente. O comportamento da função x na quarta, que está plotado bem aqui, é parecido com o de x ao quadrado, por quê? Porque ela também tem um sinal par, tá? Ou seja, o sinal dela é positivo para... Desculpa, porque ela tem um expoente par. O sinal dela vai ser, então, positivo, sempre, para todo o domínio, tá? Aqui não, o sinal é negativo para x menor do que zero, tá? Em y igual a x ao cubo, por exemplo.
Tá? Bom, uma coisa importante, um comentário que eu preciso fazer é que se você multiplicar um polinômio por um número negativo, você vai ter uma alteração do sinal. O que significa isso? Se você pegar a função x quadrado e multiplicar, não é menos x elevado ao quadrado, é x ao quadrado vezes menos 1. Ou seja, menos, aí abre o parênteses, x elevado ao quadrado, fora, aí dentro do parênteses, tá? Ou seja, o menos fica fora. Essa função vai ter só sinal negativo. Se você multiplica x ao cubo por menos 1, aquela curva que era assim, ela vai ficar assim, né? Contrário, tá? Por quê? Porque para o menos infinito ela vai tender a mais infinito, então ela vai ficar espelhada, tá bom? Bom, um polinômio, tá? É uma expressão do tipo a0, a1x, a2x² mais a nx elevado a n, tá? É um polinômio de grau n, tá? Como eu falei para vocês, né, tem n razões para uma determinada coisa acontecer, tem um número que eu não consigo determinar a princípio, mas eu sei que ele existe, tá? Então, aqui ó, temos a0, a1, então esse polinômio é de grau n porque ele tem n termos que estão acompanhando monômios que estão sendo somados. Princípio útil, tá? O comportamento final de um polinômio coincide com o comportamento final de seu termo de maior grau. O que significa isso? Vamos lá. Quem é o termo de maior grau? É o que tem maior n. Então, a n, o maior n, tá? Aqui, o limite dele é o mesmo limite do termo de maior grau. Vamos provar isso. Então, o comportamento de um final de um polinômio é obtido quando quando a gente calcula o limite desse polinômio para pontos para pontos no infinito, tá? Então, aqui o que a gente vai fazer, ó, a0, a gente coloca o polinômio aqui, toma o limite. Aí eu vou fazer uma operação aqui, eu vou pegar esse termo an, x elevado a n, e vou colocar em evidência. De maneira que an vezes x na n multiplique todos. E para que ele multiplique todos e a gente tenha a mesma expressão depois, eu tenho que pegar e dividir por ele aqui embaixo, ó, de todos, porque aí ele vai cortando quando ele for multiplicando todos. Isso resulta aqui, ó, em a0 dividido por an, x elevado a n embaixo, a1 dividido por x elevado a n menos 1, porque aqui tem x elevado a 1, quando ele desce, porque a gente pode escrever sempre, né, um numerador no denominador invertendo o sinal, tá? Então, x elevado a 1 em cima é x elevado a menos 1 embaixo, x elevado a menos 1 embaixo é x elevado a 1 em cima. Aqui, ó, x e n menos 2. A gente joga o x quadrado lá para baixo. Até chegar no termo a n, x na n, que eu coloquei em evidência, e sobra 1. Quando eu tomar esses limites, tá? Todas as potências da função recíproca tendem a zero no infinito. Tanto para mais infinito como para menos infinito. Logo, todos os termos se anulam, exceto o termo 1. E usando a propriedade do produto, de que eu posso tomar o produto desse limite por esse aqui, esse limite ele resulta em 1, e nós temos que o limite do polinômio é o limite do monômio de maior grau, que prova o que nós queremos demonstrar. Certo? Agora a gente passa para falar dos limites da função racional no infinito. Bom, a função racional é uma razão entre duas funções polinomiais. Ok? Então, a gente tem alguns princípios que a gente pode utilizar para determinar o limite dessas funções no infinito. E como foi acabado de demonstrar, a gente pode ver que o que prediz, o limite que prediz desculpa, o monômio dentro de um polinômio que prediz o grau, que prediz o limite, é o limite do polinômio de maior grau. Então, nesse caso, o que a gente chama de termo líder de um polinômio é um monômio de maior grau. Então, vai ter um termo líder no numerador e um termo líder no denominador. Para a gente proceder no cálculo desses limites, a gente precisa colocar o termo líder do numerador e do denominador. Aqui, ó, numerador. Tá? E do denominador, e depois dividi-los um pelo outro. No caso, a gente tem a seguir, olha, por exemplo, o limite de 3x mais 5
dividido por 6x menos 8, colocando em evidência aí o termo líder, 3x, a gente vai ver que vai cortar o x do x, o 5 dividido por x vai embora, tá? O 5 dividido por 3x vai embora, e o 6 dividido por 8x vai embora também, porque no infinito, o limite de toda a função recíproca, ou qualquer potência da função recíproca, ele vai para zero. Ou seja, o limite de 1 sobre x é zero, para quando x se aproxima de infinito. O que vai sobrar disso? O valor de meio. Tá? Depois eu vou resolver isso aqui com mais detalhe. Eu estou trazendo só para vocês saberem do que eu estou falando no caso do termo livre. Tá? Vejam que são dois polinômios de grau 1. O monômio de maior grau é x no numerador e no denominador. O monômio de maior grau do numerador é 3x e o do denominador é 6x. Na razão entre eles, a gente vai ter meio. Um outro método rápido, tá, para você encontrar o comportamento final de funções racionais, coincide com o comportamento final do quociente de maior grau do numerador dividido pelo do denominador. Na segunda parte da aula, a gente vai apresentar alguns exemplos relativos a isso. Radicais. Tá? Quando você tiver radicais, que são raízes, é importante buscar formas de trabalhar de maneira que o radical não seja um impedimento do cálculo de limite. Duas formas interessantes de fazer isso é usando o conjugado, ou seja, o conjugado é aquele termo que tem uma soma no lugar da subtração, uma subtração no lugar da soma, tá? De um radical. Então, se você tiver raiz de x menos a, o conjugado dele é raiz de x mais a. E a transformação do denominador em potências de funções recíprocas, ou seja, f de x igual a 1 sobre x elevado a n. Tá? É importante que você entenda isso. Esses dois métodos são dois métodos diferentes, mas os dois funcionam. A gente vai trazer alguns exemplos na segunda parte da aula. Bom, funções trigonométricas, exponenciais e logarítmicas no infinito. O limite das funções seno e cosseno para x tendendo a mais ou menos infinito, ele deixa de existir. Embora a função seno e a função cosseno sejam limitadas para valores de menos 1 em 1, ou seja, o seno não pode assumir valor maior, y igual a seno de x não pode ser maior que 1, nem menor do que menos 1. A mesma coisa para o cosseno. Como eu falei, se você obtiver no seu cálculo seno igual a 2, você está delirando, tá? Então, o limite, como a gente não sabe para que valor ele se aproxima para quando o x tende para mais infinito, pode ser qualquer valor real entre menos 1 e 1, então esse limite não existe, ele não é preciso, ele não é sabido. Então, aqui, ó, limite de seno de x para quando o x se aproxima de mais ou menos infinito, ele não existe, tá? E o limite de cosseno de x para quando x se aproxima de mais ou menos infinito, ele tampouco existe, ele não é nenhum número real específico. Na verdade, ele não é qualquer número real. Acho que eu deveria ter colocado dessa maneira. Função exponencial. Limite de trigonométricas exponenciais e logarítmicas no infinito. A função exponencial ela cresce sem cota quando x aumenta e se aproxima de zero, quando x diminui sem cota. O que significa isso? Para quando x tende a mais infinito, a função exponencial se aproxima do infinito, e para quando x tende a menos infinito, a função exponencial tende a zero. Eu vou já mostrar um gráfico para vocês para ilustrar isso. Isso acontece porque, para x menor que zero, a função exponencial se aproxima de zero à medida que x tende a menos infinito, e ela se aproxima de mais infinito quando x tende a mais infinito. Então, na verdade, eu não dei uma razão para isso. Eu vou dar já uma razão mostrando no gráfico. Já a função logarítmica, quando x aumenta sem cota, ou seja, quando a gente corre mais para a direita da reta real, ln, ou seja, o log natural de x, se aproxima de mais infinito. Quando x se aproxima de zero pela direita, a função logarítmica se aproxima de menos infinito. Só por que o senhor não está calculando para quando x tende a menos infinito? No conjunto dos números reais, a função logarítmica é definida para x maior que zero, nem x maior ou igual a zero, x maior que zero. Tá? Não existe logaritmo de zero. Se você botar logaritmo de zero, qualquer base, tá? a sua calculadora vai dar erro de matemática. É math error. Tipo assim, não é nem syntax error, é math error, erro de matemática.
Por quê? Porque a função logarítmica ela não está definida para x igual a zero no conjunto dos números reais. Tá? E nem para valores menores do que isso. A função logarítmica, ela é... Eu falei que a função logarítmica não é definida para x maior que zero. Ela não é definida para x menor que zero, tá? Se eu me confundi, eu fiquei assim, será que eu falei isso? Aí, por favor, tomem essa consideração antecipada. A função logarítmica, ela é crescente em todo o seu domínio. Ela é definida para x maior que zero e para valores menores que x, menor do que 1, seu sinal é negativo. Outra é a função exponencial com o expoente negativo. Embora você possa traçar uma relação de sinal da exponencial e ver que esses gráficos eles são muito parecidos, eu escolhi trazer aqui para vocês. A função exponencial com o expoente negativo decresce sem cota quando x aumenta e se aproxima de zero quando x cresce sem cota. Ou seja, ao contrário, aquela fazia assim, né? Essa faz assim. Então, do menos infinito, ela vem de valores altíssimos e para mais infinito, ela vai se aproximando de zero. Isso acontece por causa da inversão de sinal em relação à exponencial convencional. Vejamos. Função exponencial, tá? Para valores negativos, ela começa a decrescer, por quê? Porque e, com expoente negativo, ele fica 1 dividido por e. Então, vamos supor que a gente pega o valor de e elevado a x igual a menos 1. Então, é e elevado a menos 1, que é 1 dividido por 2,72, que é um valor menor, nesse caso, do que 1, tá bom? Inclusive, e na zero é igual a 1. À esquerda, ele assume valores menores do que 1, e à direita, valores maiores do que 1. A função e de x. E você vê que ela vai diminuindo e diminuindo cada vez mais que a gente se aproxima que a gente se distancia aqui no sentido da esquerda da reta real. E ela aumenta quando a gente vai para a direita. Isso aqui, gente, é um espelhamento para a gente traçar um gráfico da função inversa, que é a logarítmica. Você pode ver que a função logarítmica se aproxima de valores infinitos para quando x tende para o infinito, ela cresce menos do que a função exponencial, ela chega a zero para x igual a 1, porque e elevado a 1 é x elevado a zero, né? Você pode fazer isso na sua equação exponencial, e ele tende a menos infinito para x tendendo a zero, tá? E a função exponencial negativa, olha, ela é só uma troca de sinal aqui. A função, se você trocar o sinal dessa função, você vai girar ela aqui em torno do eixo y e ela vai assumir o gráfico da e na x, tá? Agora eu vou passar. Agora eu vou passar para a parte dos exemplos. Pronto, gente, vamos lá. Exemplos. Vamos botar aqui no GeoGebra, né? Para você que não conhece GeoGebra, é só botar geogebra.org/calculator. Não é mesmo? E você coloca a sua função aqui, f de x igual a 1. Tecladinho aqui. Dividido por x. Beleza? Você fecha aqui. Aí eu não gosto dessas malhas aqui, né? Agora essa aqui ficou bem melhor. Tá? A gente tira a malha secundária aqui. Veja, função 1 sobre x. Para quando x se aproxima de zero, olha, o zero é uma assintota vertical para essa. Olha aqui, ela vai crescendo, crescendo, nunca toca reto, tá? A mesma coisa para quando x se aproxima de valores negativos aqui de zero, né? Ou seja, pela esquerda. Tá? Função. Vamos ver a função g de x, exemplo 2. Função arctangente, arctan de x, tá? A função arcotangente, ela é uma função inversa da tangente, tá? Veja, ela tá definida, tá? Entre 0 e π sobre 2.
Desculpa, entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Tá bom? Desculpa, ela está limitada entre π sobre 2 e menos π sobre 2. Mas, para quando x se aproxima de mais infinito, o limite dela, ela tem uma assíntota horizontal em π sobre 2, tá? Essa função ela vai tendendo aqui a π sobre 2. Para você saber o que é π sobre 2, π ele é 3,14. Π sobre 2 ele dá aproximadamente 1,57, né? Alguma coisa assim. As duas primeiras casas decimais. Então ele está bem aqui, ó, um ponto, está entre 1 e 2 aqui, ó, próximo do 1,5. Aí você vai correndo para cá, ela vai aumentando até nesse valor limite. E para quando x tende a menos infinito, a função arco tangente vai tendendo a menos π sobre 2. Certo, gente? Se você virar ela de cabeça assim, né, ela vai virar uma função tangente. Por quê? Porque ela é a função inversa da tangente. Tá? Só que a função tangente ela tem um período dela lá, né? E ela vai repetindo, só que com várias assíntotas verticais. Terceiro exemplo é a função h de x igual a 1 mais 1 dividido por x elevado a x. Aí esse cara aloprou, né? É uma função recíproca junto com uma função exponencial, mais uma constante. Tá? O limite dessa função para quando o x se aproxima de mais infinito, tá? É 2,72, tá, gente? Mais ou menos. Ele vai aumentando aqui, ó. Está aumentando pra caramba. Vai se aproximando desse valor de e. O mesmo valor que ela se aproxima quando x tende de menos a infinito. Agora deixa eu só correr para cá. Ó. É como se elas vão parar aqui no limite. Tem uma assíntota horizontal aqui no ponto y igual a e, que é o limite dessas duas funções. Inclusive, a gente vai aprender a calcular esse limite posteriormente. Tá? Então, aqui deixa eu só verificar para organizar aqui melhor, para entregar algo mais organizado para vocês. Na seção 1, a gente trabalhou limites no infinito e assíntotas. Exemplos. Função y igual a 1 sobre x. Eu gosto de escrever assim, né? Para deixar claro que y depende de x. Tá? Y de x igual a arco tangente de x. Tá? Vou escrever assim, né? Arctan. Para ver se ele muda aqui o. Não, ele não entende, né? E a função y de x igual a 1 mais 1 mais 1 sobre x elevado a x. É uma função exponencial aqui, modificada, tá? Com uma função recíproca. Seção 2, eu vou trazer um outro exemplo agora, só que é da seção 2 esse, tá? Nossa, são 2. Regras para limite no infinito. Tá? Pronto. Esse é um exemplo que o livro chama de exemplo 4, tá? Bom, exemplo A. Se n
for um inteiro positivo, então limite de x tendendo a mais infinito de 1 dividido por x elevado a n é igual a zero. Como é que a gente prova isso, gente? A gente sabe, né? Sabemos que o limite da função recíproca quando x se aproxima do infinito é zero. Logo, usando a propriedade de que do limite da potência, temos isso aqui é igual a isso aqui, ó. Que é elevado a 1 elevado a n, dividido por x elevado a n. Tá? Que é igual a... Lembra da potência, limite de 1 sobre x. Bom, como o limite de 1 sobre x é zero, isso aqui é 0 elevado a n, que é zero. Então, fica provado aí esse exemplo 4. O próximo exemplo é determinar o limite, tá? Limite de x indo para mais infinito de 1 mais 1 dividido por 2x elevado a x. E aí, pessoal, de novo, aqui, né? Vocês devem estar notando uma pequena diferença. Não vou dizer qual é. Vamos lá. Como a gente resolve este limite aqui? Vamos lá. Aqui, tem um pulo do gato, né? Seguinte, gente, a gente ainda não viu este limite, tá? Mas nós vamos ver em algum momento. E esse momento chegará na hora devida. Em primeiro lugar, podemos lembrar do seguinte limite. É este cara aqui com 1 mais x. Acabei de apresentar para vocês esse limite graficamente. Tá? Eu vou subir um pouquinho aqui, ó. Calculamos não, nós vimos como é que funciona esse limite, tá? Graficamente, ele tende para E, tá? Então, esse limite aqui é E. Dito isso, tá? A gente ainda não tem uma prova para esse limite, mas a gente já tem um argumento gráfico de que esse limite de fato vale. Bom, eu vou fazer o seguinte, tá? Sabendo que podemos, né, multiplicar e dividir por 2 uma expressão sem alterá-la, façamos isso com o denominador. Desculpa, com o expoente. Nossa, viajei na maionese, né? Então, aqui, ó, fazer o seguinte. Esse expoente aqui, ó, vou multiplicar por 2 e vou dividir por 2, tá? Eu boto até em vermelho aqui, né, para destacar o que eu fiz aqui. Por quê? Porque isso aqui, multiplicar por 2 e dividir por 2, é a mesma coisa que eu te dar uma coisa e tirar depois de ti, ou seja, não muda nada, né? Absolutamente nada, que nem a opinião de certas pessoas na sua vida.
Tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar esses dois meios em evidência, tá? Colocando em evidência não, desculpa. Usando a propriedade de potência, qual seja, ó, se eu tiver uma potência S elevada a R vezes S elevado a T, isso aqui é S elevado a RT, tá? Então, o que que significa? Quem é o R aqui? O R, tá? Desculpa, também, novamente, não é isso, tá? É... Oh, meu Deus do céu, peraí. Isso aqui seria R mais T, tá? Não é isso, não. Não vamos trocar as bolas aqui. Ao contrário. Desculpem. É S, A, E, R, S, R, T, desculpa. Isso aqui é S na R elevado a T. Desculpem que eu estou meio perdidão aqui, meio perdigão aqui, tá? Então, no nosso caso, o R, S vai ser 1 mais 1 dividido por 2x, o R vai ser 2x e o T vai ser meio. Por quê? Porque eu quero que esse denominador, esse numerador do expoente fique igual ao denominador aqui da base, tá? Então, por quê? Porque o numerador do expoente é igual ao denominador da base. Logo, né, isso aqui vai ficar 2x elevado a meio, tá? Bom, gente, aí, tá? Como o limite do radical potência é o radical barra potência do limite, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, isso aqui, ó. Esse limite, aqui eu transformei nesse limite aqui embaixo, tá? Ou seja, eu só peguei aqui que o limite de uma potência é igual à potência do limite. E esse limite, como o limite se apresenta da mesma maneira que o limite de 1 mais 1 sobre x, ou seja, o denominador da base é igual ao numerador do expoente. Então, a gente já deduz aqui é igual a E, o que leva a E elevado a meio, tá? Ou seja, é a raiz quadrada do número de ordem. Esse é um número bem irracional. Vejamos. Exemplo 5 é de limites infinitos no infinito. Vamos lá. Limites infinitos no infinito.
tá? Vamos resolver os seguintes limites aqui, ó. Eu coloquei aqui exemplo, né? Não preciso colocar, né? Então, o limite para quando x tende a mais infinito. Vou colocar a barra aqui. Tá? De 2x elevado à quinta. Bom, gente, isso aqui é 2, o limite de x elevado à quinta. Todo polinômio tendendo a mais infinito, ele vai dar mais infinito. Tá? Segundo limite, outro caso. Agora a gente vai multiplicar o sinal do polinômio, né, por menos 1. Então, vai ficar menos 7. Ah, vamos lá. Melhor. Vou tender ao menos infinito. Tá? Bom, quanto dá isso aqui? Como a função 2x na quinta ela é uma função que, para os valores ímpares, tá? Ou seja, x menor que zero, x na quinta sempre vai ser negativo, tá? Por aquele fator que eu falei agora para vocês, que se eu tenho 5 vezes um número multiplicado por ele mesmo, se ele for negativo, 4 desses sinais vão se aniquilar e um vai sobrar, né? Porque é menos com menos, menos com menos, positivo. Com o sinal de menos vai dar menos. Então, isso aqui é menos infinito. Isso não aconteceria com uma função par. Vocês já verão agora, tá? Então, segundo caso, expoente par. Vou até botar aqui, ó. Primeiro caso, expoente ímpar. E, ao invés de botar outro caso, vou botar no quando x tende a menos infinito. Segundo caso, expoente par. Então, vou pegar isso aqui e vou fazer tender para o infinito. Tá? Eu vou botar um outro aqui. 7x ao cubo. O livro faz diferente, ele bota um sinal na frente. Tá? Isso aqui vai para mais infinito, porque todo polinômio, quando x se aproxima do infinito, para valores muito grandes, ele tende a crescer. Tá? Quando x tende a menos infinito. Então, agora, já mudar, ao invés de tender ao mais infinito, ele vai para menos infinito. Bom, gente, como você sabe, então, 6 ao cubo é, por exemplo, vamos pegar um número ao acaso que seja negativo, menos 1, por exemplo. Menos 1 à sexta é menos 1 vezes menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1. Ou seja, 6 vezes menos 1 multiplicado por ele mesmo. Menos 1 com menos 1, cancelam-se 2 a 2, né? Menos 1 com menos 1, uma vez. Menos 1 com menos 1, duas vezes. Menos 1 com menos 1, três vezes. Ou seja, 6 sinais, isso se cancela. Então, o que acontece? Esse número ele vai crescendo, crescendo, crescendo sem cota para quando x se aproxima de menos infinito. E por isso que o resultado é mais infinito. Se você tivesse colocado o exemplo do livro, que é menos 7 sextos, ele ia para menos infinito nos dois casos. Falou? Próximo. Limites de polinômios para quando x tende a infinito. Né? Então, vou botar aqui mais ou menos infinito. Ou seja, limite de polinômio no infinito, comportamento final das funções polinomiais. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Pronto, fica mais fácil de ver, né? As contas não são muito grandes aqui nesse curso. Vamos lá. Exemplo. Começou aqui a sacanagem de novo. Limite de x indo para menos infinito. Ah, diga-se de passagem, esses são sempre participações especiais aqui. Essa sacanagem desses dois aqui, tá? Menos 4x ao cubo, mais 2x menos 9. Certo? Bom, tem um teorema que diz que o comportamento final de um polinômio é igual ao comportamento final do seu monômio de maior grau. Period. Tá? Vamos lá, qual é o monômio de maior grau aqui? Nós temos 7x na quinta, menos 4. Ei, tá bom! Menos 4x ao cubo, mais 2x menos 9.
tá? Ei, para. Tá? Menos 4x ao cubo mais 2x menos 9. Quem é? É 7x na quinta. Então, você pode escrever isso aqui tranquilamente como, ó, limite de x tendendo a menos infinito de 7x elevado à quinta, tá? Bom, como você sabe, nós acabamos de ver um polinômio de grau 5, ele tem um formato ímpar, ou seja, quando você troca x por menos x, o x se torna sempre negativo. Por quê? Você eleva a quinta potência a multiplicar um número negativo 5 vezes por ele mesmo, o que vai dar um valor negativo, naturalmente. Então, isso aqui vai para menos infinito, tá? Isso ocorre por causa do sinal da função polinomial de quinto grau. Ele é negativo para valores de x menores do que zero. Outro exemplo. Vamos lá. Eu vou pegar aqui, eu vou colocar o menos infinito de novo. O menos infinito é que dá bronca, né? Em geral. Menos 4x à oitava mais 17x ao cubo menos 5x mais 1. Tá? Novamente, o comportamento final. O que é comportamento final? É como a função se comporta para quando x esteja mais ou menos infinito. De um polinômio é igual ao comportamento final do monômio de maior grau. Certo? Então, nesse caso, o monômio de maior grau é menos 4x à oitava. Então, ó, isso aqui é igual a menos, ao limite de x indo para menos infinito de menos 4x na oitava. Bom, gente, quando 4x na oitava tende para... Vamos botar aqui assim, ó, para você lembrar. Então, o limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite da função, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Agora você não vai ter dúvidas, espero, né? A função x oitava, tá? Quando ela tende a menos infinito, ela vai ser mais infinito, tá? Mas como essa função ela tende para valores negativos por causa da multiplicação, o comportamento final dela é invertido e ela fica menos infinito, tá? Então, como a função x elevado à oitava cresce sem cota quando x se aproxima de menos, se estende o menos infinito, a menos infinito, essa função teria limite indo para mais infinito, tá? Porém, com o sinal negativo, a função acaba decrescendo sem cota, ou seja, tende para menos infinito, certo? Pronto. Outro, limites de funções racionais quando x tende a
mais ou menos infinito. Salvar aqui notas, cálculo. Mas aqui está no curso de eletromagnetismo, não é mesmo? Bom, veja lá, exemplo 7. Eu disse para vocês que eu ia resolver isso aqui de uma forma mais sistemática. Só fiz lá, pronto, agora eu vou resolver com mais detalhe. 6x menos 8, tá? Pela razão dos termos líderes, que são 3x e 6x, teríamos meio. Mas vejamos, coloquemos 3x no numerador em evidência e 6x no denominador em evidência. Sim, se eu fizer isso aqui, ó, se eu multiplicar por x sobre x esse termo, eu posso colocar em evidência e sobra 1 embaixo dele. Olha aí. Ó, então, para você ver como é que a coisa entra aqui, fica em evidência, agora tem um 5x em cima. É as maravilhas da matemática. Então, aqui, ó, 3x em evidência. Então, aqui vai ficar 1, certo? Mais aqui 5x dividido por 3x, tá? Nem era preciso fazer isso. Era só botar o 3, nem era preciso botar. Espera lá. Era só botar o 3 em evidência. Não, é só botar o x em evidência. É só botar o x em evidência. Tá? X em evidência, no numerador x, né? Senão aqui vai dar uma bagunça. Tá? Então, eu vou botar o x, ó. X, 3, mais... Quem é que sobra? Se o x for para fora, sobra 5 dividido por x, meu irmão. Aqui, ó, se o x for embora, sobra quem, pai? 6 menos 8 dividido por x. O que que estamos fazendo aqui, gente? O que que estamos fazendo aqui? Estamos usando os limites, tá? Da função recíproca. Aqui, ó. Papá, certo? Aí aqui, ó, nós vamos ficar com o limite desse cara aqui, mais pouco dividido. Isso aqui, limite de x tendendo ao infinito, cara. Aqui, ó. Aí, o que que você obtém? Tá? Como o limite da função recíproca é nulo para quando x cresce sem cota, então os dois termos contendo a função recíproca, 1 dividido por x, se anulam. E o limite desses caras aqui, ó, é limite de 3 dividido por limite de 6. Tá ligado, irmão? Limite de 3 dividido por 6 é 3 sobre 6, que é meio, cara. É isso aí.
Outro exemplo, para você que ainda não se convenceu, tá? Vou pegar essa mesma parada aqui, só que eu vou jogar para menos infinito, só porque eu quero fazer graça. 4x² menos x e 2x² menos 5. Quanto é que dá essa parada aí? Mano, seguinte. Para resolver isso, coloquemos x² em evidência no numerador e x³ em evidência no denominador. Sabemos ainda que funções da função recíproca, como, por exemplo, x elevado ao 1 sobre x elevado ao quadrado, 1 sobre x elevado ao cubo, 1 sobre x elevado a tanta, elas são também tendentes a zero para quando x cresce ou decresce em cotas. Ok? E nós vamos nos aproveitar desse fato. Então, aqui, ó. Bota aqui x². Bom, agora vejamos. Para que eu tenha 4x² aqui, naturalmente, o que tem que sobrar aqui dentro dessa multiplicação é 4. E o que tem que sobrar aqui é 1 sobre x. Certo? Porque quando eu multiplicar aqui, ó, x² por menos 1 sobre x, x² por x é 1. Então, tá ok. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. X² aqui, ó, para que nós tenhamos 2x², isso aqui tem que ser um 2, e isso aqui tem que ser 5 sobre x². Vamos multiplicar, ele mata. Tá bem, gente? Aí, né, anulando os termos necessários, temos. Ó, quando eu cortar x² aqui embaixo, o x², vai ficar 1 sobre x. Tá? Pronto, essa é a mudança que eu vou fazer. Então, separando em 3 limites, vão ficar assim, ó. Pronto, vou tirar esse daqui. Agora é só jogar para dentro aqui. Aqui, ó. Vamos lá de cabeça, né? Eu vou até separar isso aqui, ó. Dividido por... Ou melhor, né? É limite de 1 sobre x. Parece melhor para nós. Certo? Então, esse limite aqui, ó, o de cima, o primeiro limite da função recíproca quando x tende ao infinito é zero, vezes, tá? Eu vou botar aqui um símbolo, mas não é só porque ele fica bonito. Esse segundo limite ele é 4, porque quando 1 sobre x tende a menos infinito, isso aqui se aproxima de zero e o 4 permanece 4, dividido por a mesma coisa lá embaixo, 2, que é uma potência da função recíproca. Então, isso aqui é zero. Beleza? Este limite é zero. Importante você saber isso. Se o polinômio do numerador tiver um grau maior do que o denominador, esse limite ele vai tender para o infinito. E se o denominador tiver um grau menor, ele vai tender a zero. Agora, tá? Se eles tiverem o mesmo grau, aí sim vai depender do termo líder diretamente, como você vai poder ver. Tá? Tem esse outro limite aqui também, que mostra o que eu acabei de falar para vocês. Ó, limite, outra função racional aqui, tá? Outra função racional. Essa função é 5x², 5x²,
menos 2x² mais 1. Agora, o termo líder do denominador, ele tem um grau menor do que o do numerador. Então, colocando x ao cubo em evidência no numerador e x em evidência no denominador, vamos ter o seguinte aqui, ó. Então, ó, x ao cubo 5 a gente tira aqui, porque quando multiplicar por x ao cubo, vai ficar 5x ao cubo. 2 dividido por x, porque quando você multiplicar aqui por 2, menos 2 dividido por x, x ao cubo vai cancelar e vai sobrar x ao quadrado. E a mesma coisa aqui, ó. O x ao cubo vai cancelar e vai sobrar 1. Tá? Bom, vamos lá. Então, x... Vamos lá, fazer isso aqui para cá. Menos 3x, para ficar menos 3x, tem que ficar só menos 3 aqui dentro. Para ficar 1, tem que dividir por x aqui embaixo. Ó. Então, vezes x, volta para cá, né? Beleza, gente? Então, aqui, ó, fazendo os ajustes necessários e dividindo em 3 limites, aqui, ó, isso aqui vai ficar x ao quadrado aqui em cima, e aqui vai sumir esse x. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte, vou tirar esse bagulho daqui, todo, e vou separar em 3 limites. O primeiro limite é o limite de x². O segundo limite é o limite do município. Opa! X menos infinito. Certo? Aqui, ó. Vou botar aqui, aqui e aqui. E a gente mede para dentro do limite. Aqui, ó, pai. Bom, como os limites ficarão finitos na parte, sei lá, na parte da fração, né, temos que olha aqui, bicho, vocês têm que estar muito atentos a isso, olha. Isso aqui vai ser, esse limite vai ser menos 5 dividido por 3. Porque, ó, quando você aplicar o limite aqui, o limite de 5 é 5. O limite de 2, menos 2 sobre x é 0. O limite de 1 sobre x ao cubo é 0. O limite de menos 3 é menos 3. E de 1 sobre x ao cubo é 0. Tá? Então, o que vai sobrar? Esse limite aqui, quando x ao quadrado tende a menos infinito, é mais infinito. Com esse sinal, ele fica menos infinito. Beleza, galera? Beleza. Beleza, estamos chegando ao final. Se você quisesse só olhar os termos livres, tá bom? Bastava você ver isso aqui, ó. Termo líder, ó. Termo líder é esse, termo líder é esse. 3 dividido por 6, meio. Vamos lá. Segunda função. Termo líder é esse, termo líder é esse. 4x ao quadrado dividido por 2x ao cubo. 2 dividido por x. Limite de 2 por x quando x tende para menos infinito é 0. O próximo. 5x ao cubo por menos 3x é limite de menos 5 terços de x ao quadrado, que é mais infinito. Com o sinal de menos fica menos infinito. Não é jogo de sinal com infinito. Eu estou falando isso para vocês. Por quê? Porque essa função ela decresce. Esse sinal diz que a função decresce. Não é que mais infinito com menos infinito dá zero. Não, não, não,
Não, pelo amor de Deus, tá? Não é isso que eu falei, embora, né, muitos de vocês possam ter pensado isso, mais infinito com menos infinito não é zero, menos infinito com menos infinito não é menos 2 infinito, e infinito mais infinito não é mais infinito, e infinito vezes infinito não é infinito quadrado, porque infinito não é um número. Beleza? Vamos lá. Eu acho que esse aqui é o último exemplo. Deus queira, o último exemplo. Bom, vamos lá. É o último exemplo. Limites com radicais. Limites envolvendo radicais. Diga uma frase na matemática que se aplique na ciência política. Limites envolvendo radicais. Tá? Então, limite de x tendendo a mais ou menos, opa, mais infinito, SQRT de x quadrado mais 2 sobre 3x menos 6. Bom, jovem, o que você faz agora? Né? Nesse caso, né, só posso aplicar o conjugado? Pode, mas tem uma coisa mais interessante a fazer, que é colocar o x quadrado em evidência. Tá bom, gente? Vamos lá. Então, coloquemos o x quadrado em evidência. Tá? Colocando x quadrado em evidência, nós vamos ficar aqui ó, com x quadrado 1 mais 2 dividido por x quadrado. Tá? Isso aqui, se a gente não desse enter aqui, ele fica bem xoxo. Tá? Aí, o seguinte, olha o seguinte aqui. Isso aqui eu posso escrever da seguinte maneira. Limite disso aqui, tá? Vezes o módulo de x. Aí, o professor, o senhor veio de com força. Como é que o senhor achou isso aí? Ora, gente, vamos lá. A raiz quadrada, tá? Ela admite dois valores, tá? Dois valores. Se eu pegar, por exemplo, a raiz quadrada de 4, pode ser menos 2 ou pode ser mais 2. Porque se eu multiplicar menos 2 com menos 2 dá 4. E quando eu levo isso ao quadrado, naturalmente, isso aí vai dar sempre um número positivo. Se eu pegar, por exemplo, menos 2 e elevar ao quadrado, vai dar 4. Então, as raízes negativas e as raízes positivas levam sempre ao número positivo. Qual é essa função? É o módulo. Né? Lembra quando o número é negativo, a gente pega menos ele e aí ele fica sempre positivo? É o módulo. Mas aqui não, aqui é o x. Aqui tá beleza, tá? Aqui tá beleza porque aqui a gente está calculando o limite em mais infinito, tá? O negócio vai pegar em menos infinito. Vamos lá. Então, aqui, ó, vou colocar x em evidência. Tá bom? Aí aqui, vamos para não ficar xoxão, né? Tá? Vai ficar assim. Como o módulo de x é o próprio x para x maior que zero, então isso aqui ó, é igual a
Isso. E, naturalmente, né, como você pode ver, quando a gente aplica aí para o inverso das funções recíprocas, o limite da raiz é a raiz do limite. No caso de baixo não tem nada aí a mais a se fazer, a gente vai ficar com um, que é não é termo líder, tá? Mas um é o termo que sobrevive em cima, porque esse 2 dividido por x ao quadrado ele vai a zero, e 3 sobrevive embaixo, tá? Mas, se o limite fosse para menos infinito, gente, é a mesma coisa, com a diferença de uma consideração. Ó. Eu vou até escrever isso aqui assim, ó. Eu vou escrever assim logo, ó. Menos infinito, tá? Isso aqui tende para um terço. Por que tende para um terço? Como módulo de x é positivo para x menor que zero, a menos x. Então, um número positivo, tá? Um número negativo multiplicado por menos, dá sempre positivo. Mas x é menor que zero aqui, pois x se aproxima de menos infinito, então isso, que é igual a isso, é igual a menos esse limite aqui, ó. Que é igual a, como nós calculamos lá em cima, é o mesmo, só fiz copiar. Ó. Limite de raiz de 1 mais 2 sobre x quadrado, fecha parênteses, divide por 3 menos 6x. Tá? Isso aqui vai para menos infinito. Novamente. Ah, professor, o senhor multiplicou menos 1 vezes infinito e deu menos infinito? Não. A função ela decresce sem conta, justamente porque ela assume valores negativos, tá bom? Vamos lá. Eu creio que esse é o último exemplo. Aparentemente aqui. Ah, não, tá. Deixa eu fazer esse outro exemplo. Eu estava falando sozinho aqui, gente. Literalmente. Nem com vocês eu estava falando. Bom, vamos lá, né? Tem esse exemplo bem aqui. Eu sabia que isso ia acontecer alguma hora. Esse exemplo bem aqui, ó. Nós vamos multiplicar e dividir pelo conjugado, tá? Então, ó, vou pegar aqui o conjugado aqui. É raiz de x ao cubo mais 5 mais x ao cubo. Então, eu multipliquei e dividi. Como a gente pode ver, a menos b e a mais b é a quadrado menos b quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Tá? A vezes a ao quadrado, ab mais menos ab menos b quadrado. Tá? Por quê? Porque esse termo em vermelho é o a e esse termo em preto é o b. Então, nós vamos ficar com esse ao quadrado menos esse ao quadrado, que dá isso. Ó. X ao cubo mais 5x ao cubo, x à sexta mais 5x ao cubo, menos x à sexta. Esses x na sexta, eles estão se cancelando, fica 5x ao cubo aqui. Bom, vamos colocar x, a sexta potência, em evidência na raiz, e quando extrairmos a raiz quadrada, teremos x ao cubo, ou seja, tá? Limite de raiz de x ao cubo
mais 5x ao cubo menos x ao cubo, tá? Vai ficar essa cara aqui. Eu posso botar o x à sexta em evidência. Ele vai ficar aqui, quando eu tirar a raiz quadrada, x ao cubo para fora. Vai ficar 1 mais 5 dividido por raiz de x à sexta. E, né, esses x ao cubo vão se cortar e vamos ficar com isso. Tá? Como aqui tem um limite de função recíproca, o x aparece aqui embaixo, né? Então, isso aqui tende a zero. Isso aqui vai ficar raiz de 1, que é 1, mais 1. 5 dividido por 2. Vou te mostrar o que significa isso no GeoGebra. Esse é o nosso último exemplo. O calculator. F de x é igual, abrindo nosso tecladinho aqui, ó, raiz de x elevado a 6, aqui, mais 5 vezes x ao cubo, menos x ao cubo. Olha aqui. Gente, que isso? Era esse o comportamento dela? Para x maior que zero, ele tende para isso. Ó, gente, deixa eu tirar essa malha secundária aqui. Malha principal. Assim. Ó, eu poderia aumentar aqui a escala, né? Então, aqui, deixa eu ver se mudou alguma coisa. Eu não sei porque está aparecendo 2 aqui, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó. Não entendi porque ele está aparecendo de 2 em 2, tá? Isso é porque... não estou entendendo. É a principal só. Ó, isso aqui, ó, tá entre 2 e 3, e essa função, olha, quando o x tende a mais infinito, olha, ela vai ficando, se aproximando da assíntota horizontal 2,5. E o que é 2,5? 5 dividido por 2, galera. Era isso. Esse limite aí, ele mostra pra gente uma assíntota horizontal. Quando o limite ele se aproxima de um valor finito, quando ele tende para o infinito, ele está te dando uma assíntota horizontal. Limite infinito, ele te diz uma assíntota vertical. E o limite no infinito, ele te indica uma assíntota horizontal. Falou!